Olá, bem-vindos a mais um episódio do canal que tem o objetivo de levar uma palavra para contribuir para que a sua fé cresça cada vez mais. Amém? Neste episódio, vamos meditar num texto que está em Êxodo, capítulo 15, do 22 ao 27. Texto que eu quero ler com você a partir desse momento. Vamos lá? Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Que texto sensacional, que diz que o povo de Israel, ao sair do Egito por meio do Mar Vermelho, seguiu em direção ao deserto de Sur, sob a liderança de Moisés, que os fez partir. Caminharam 3 dias sem encontrar água, até que chegaram a Mara. A palavra Mara significa amargo, porque naquela região havia poços e tanques cujas águas normalmente eram salgadas. Amém? Diante dessa situação, o povo manifestou a primeira deficiência de alma deles, pós-libertação, pós-saída do Egito. Essa deficiência foi a impaciência, tá bom? E em virtude da impaciência do povo, Moisés teve que interferir, clamando a Deus, pedindo uma solução imediata. E a solução veio. O Senhor mostrou uma árvore que Moisés, ao jogar na água, transformou as águas amargas em águas doces. E aquele problema momentâneo foi resolvido. Mas eu pergunto, será que isso foi reto diante do Senhor? Prontamente eu digo que não. Por quê? Porque esse milagre, ele nasceu, ele procedeu de uma murmuração. Amém? E a murmuração vai de contra aos princípios que regem o caráter de Deus, ok? O imediatismo, ele faz com que a murmuração seja gerada no coração das pessoas. Na verdade, o imediatismo, ele leva as pessoas a estarem insatisfeitas com o que elas estão vivendo. Amém? E isso
as conduz ao ato de murmurar, o que entra em desacordo com a pessoa de Deus. Amém? Mas o que seria murmurar? O que é murmurar? Preste atenção. Produzir um som breve e baixo. Dizer algo muito baixo, como um segredo, como um sussurrar. Todavia, esses sons baixos vêm com uma carga negativa, porque implica em reclamar a respeito de alguém ou de algo sob a intenção de recrutar adeptos. Ora, exatamente o que aconteceu com Israel. Eles murmuraram entre si até levarem a Moisés, Moisés levarem a Deus. Mas Deus viu as palavras deles enquanto eles murmuravam entre si e percebeu a natureza dessas palavras. Amém? O interessante é que logo após ter operado um milagre de transformar as águas amargas em águas doces, o Senhor falou de enfermidades do Egito. Amém? Como consequência de não fazerem o que é reto. Ou seja, se o povo se mantivesse murmurando a cada novo desafio que aparecesse, as doenças do Egito viria sobre eles. Porque Deus falaria deste assunto logo após deles terem murmurado? Simplesmente porque está errado. Deus estava reprovando isso. Amém? E se eles não rompessem com esse hábito que era próprio do Egito, eles seriam um povo de Deus, porém, vivendo experiências, herdando experiências maléficas, tá? Vivendo maldições egípcias. Então, eles tinham que romper com esse hábito de murmurar. Amém? E eu pergunto, diante dessa situação, o que nos impede de abandonar a mentalidade do Egito? Eu respondo que justamente a murmuração. Por quê? O Egito representa o mundo. E no mundo a gente aprende a ser imediatista. Presta atenção. Não suportamos o amargo por muito tempo. Vivemos a vida cristã fugindo e nos esquivando de experiências amargas, porque não admitimos vivê-las, passar por elas. Amém? Queremos um mar aberto o tempo inteiro. Queremos a facilidade o tempo inteiro. E quase nós obrigamos os nossos líderes a clamarem a Deus para resolverem a nossa situação de uma vez por todas. E isso, aos olhos de Deus, não é e nunca será correto. Amém? Não é e nunca será correto. Tá certo? E desse modo, porque nós queremos algo imediato para ontem, qualquer árvore que nos oferece para resolver a situação, a gente aceita. Amém? Qualquer coisa que nos oferece para aliviar aquele momento difícil que estamos passando, que não aceitamos e que não queremos e que não admitimos, a gente aceita. Amém? Porque nós recusamos viver o amargo. Não entendemos, às vezes, a necessidade de passarmos por experiências amargas. Amém? No entanto, queridos, a Bíblia diz que Jesus comeu fel e na hora da morte ele bebeu vinagre. Amém? A fim de que fôssemos salvos. O Salmo 69, 21 diz assim, escute: por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Amém? E Mateus 27, 34 e 48, que narra os momentos da crucificação de Jesus, confirma o texto de Salmos. Escute: deram-lhe a beber o vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Verso 34. Agora o verso 48 diz: e logo um deles correu a buscar uma esponja
e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta do caniço, deu-lhe a beber. Como pode se ver, como pode se perceber, a nossa salvação passou pelo amargo. Amém? E mais ainda, o próprio Deus em Cristo Jesus provou do amargo para nos ter. Todas estas coisas nos ensinam que o amargo vem antes do doce, que o amargo antecede o doce em nossas vidas. Mas se evitarmos o amargo para vivermos imediatismos, queridos, nunca iremos experimentar o que Deus tem reservado para nós. O doce, a experiência doce que o Senhor tem reservado para mim e também para você que me ouve e que me vê. Amém? Podemos então indagar. Você pode estar também se indagando. Se não foi reto diante de Deus, por que ele respondeu a Moisés e operou o milagre? Simples, para ensiná-los de que ele, o Senhor, é o Senhor que sara. Deus aproveitou essa situação para lhes trazer uma lição de que ele é o Senhor que sara. A palavra sara desse texto é Rafa, que literalmente significa curar, sarar, reparar, restaurar a saúde. E o lindo que Rafa vem de Rof, que significa alguém que cura. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O Deus Todo-Poderoso queria dizer o seguinte para eles: eu sou o Senhor, o seu médico. Mas, para que isso fosse possível, tá, eles teriam que vencer o imediatismo para não ter que murmurar. Amém? Ao contrário, sofreriam os males do Egito, mesmo distantes daquele país, mesmo longe daquele país. Se eles não rompessem com o imediatismo, eles iam sofrer com os males do Egito, como as doenças, por exemplo. Amém? O que indica que imediatismo adoece. Por que ele adoece? Porque ele nos faz, ou melhor, ele nos força a entrar por atalhos que saem da rota que o Senhor traçou para nós. E isso configura desobediência. E isto configura sair, tá, do satélite de Deus. Nós ficamos simplesmente independentes, sozinhos, suscetíveis às doenças do Egito, suscetíveis a maldições, suscetíveis ao mal. No entanto, quando nós entramos na rota do Senhor, ainda que essa rota tenha momentos amargos, ainda que essa rota tenha situações desfavoráveis para conosco, situações que nos causem mal-estar, a promessa é: se nós nos mantermos em obediência, o Senhor vai ser o nosso médico particular, caso durante esse processo nós venhamos a sofrer algum mal, a sofrer algum problema, a viver alguma situação ruim. Amém? Então, na obediência, você e eu temos um médico exclusivo para as nossas vidas. Amém? Que vai sarar os nossos maus, as nossas feridas, se no processo da obediência a Ele, se no processo da rota que Ele traçou para nós, vivermos ou experimentarmos algum problema que nos machuque. Amém? Deus mostrou nessa passagem que nós estamos meditando, que estamos lendo, o quanto que a paciência é fundamental, extremamente fundamental e essencial. Além de fundamental, ela é essencial para caminharmos com Ele. Por quê?
Olha o que o texto está nos dizendo. Que saindo do deserto de Sur, eles chegaram a Elim. Elim. E lá em Elim, meu querido e minha querida, eles encontraram 12 fontes de água, e ali se acamparam, além das 70 palmeiras, onde teriam sombra. Entendeu? Ou seja, alguns poucos quilômetros à frente, tudo estaria resolvido. Não precisava daquele alvoroço que fizeram por causa de um momento amargo. E aqui mora o nosso problema, o meu e o seu. Porque eu também luto contra isso. Todos os dias. Nós não temos paciência para esperar o deserto acabar. Eu vou repetir essa frase, eu acho ela muito forte. Pelo menos para mim. Nós não temos paciência para esperar o deserto acabar. E fazemos um tremendo alvoroço quando as coisas não andam de acordo conosco. Amém? Não nos favorece. Aí nos tornamos medíocres. Amém? Aceitamos e recebemos, como eu disse há pouco, qualquer coisa que resolva imediatamente o que estamos vivendo. Por causa da impaciência de não poder esperar o deserto acabar. Amém? Mas se esperarmos, se rompermos com o imediatismo, se vencermos a murmuração, se desenvolvermos a paciência, nós vamos nos encontrar com um acampamento de águas que Deus tem para nós. Vamos nos encontrar com 70 palmeiras que para quem sabe, palmeiras tem uma folhagem tão grande que dá sombra. Sombra nos chama ao descanso. Então Deus tem descanso para nós, tem águas para nos saciar. Mas vem logo depois do deserto. E nós precisamos aprender a esperar o deserto acabar. E não sair da rota. Não pegar atalho. Amém? Para que possamos então viver o doce de Deus. O doce que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Para isso então, para vencer o imediatismo, para vencer a murmuração, para vencer a impaciência, nós precisamos abaixar o volume, que é o tema desta mensagem. Eu disse que murmurar é falar baixinho, né? É para baixar o volume deste som baixinho. Baixar cada vez mais. E baixando, e baixando, e baixando, e baixando, e baixando, e baixando, e baixando. Ao ponto de até nós pararmos de ouvir o que estamos falando. Amém? E esperar, calados, o que Deus está por fazer. Amém? Sigamos o exemplo do nosso mestre, que na cruz não abriu a sua boca, porque sabia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Que Deus te abençoe totalmente, em nome de Jesus. Até a próxima.